Livro do profeta Neemias, capítulo de número 8. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura desse texto. Esse texto, irmãos, é um texto muito rico. Há um tempo atrás nós trabalhamos uma série de mensagens sobre o livro de Neemias, e nós aprendemos muitas, mas muitas lições mesmo. A história dele é uma história muito rica, e nós queremos aprender com esse texto. Neemias, capítulo de número 8. A história é riquíssima. Nós não vamos ler todo o capítulo 8, porque ele é um pouco longo, mas nós leremos até o verso de número 12. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbatana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maacéias, Quitita, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, é a 4ª mensagem da série que nós já começamos há 3 semanas, que tem como título série Renovando a Fé e a Esperança. O objetivo, o propósito dessa série, como o próprio nome diz, Renovando a Fé e a Esperança,
É nós pegarmos exemplos bíblicos de personagens da palavra de Deus, irmãos, que passaram momentos difíceis na vida, pessoas como você e eu, que também passam problemas no passado e nós também passamos hoje, e como Deus esteve presente mesmo naquelas lutas. O propósito, irmãos, é fazer com que entendamos que assim como Deus esteve com aqueles homens e visitou aqueles homens e os fortaleceu, esse mesmo Deus também nos visita e nos fortalece. Esse é o propósito dessa série, aprendermos com os grandes homens do passado. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que fala de Neemias. O livro de Neemias é um livro riquíssimo, é um livro histórico muito, mas muito importante para que compreendamos a história do povo de Israel. Se não, vejamos muito rapidamente. Esdras e Neemias são dois livros que tratam da mesma história, ou seja, a repatriação dos judeus após o exílio na Babilônia. O povo estava no exílio, ficou lá por 70 anos e, passado esse tempo, Deus permitiu e Deus levantou pessoas para que Jerusalém fosse reconstruída. Então, a primeira grande caravana, quem liderou foi Esdras. Então, Esdras saiu, então, do palácio da Babilônia, com ordem do imperador, com recursos do imperador, e ele veio, então, liderando a primeira grande caravana para repovoar e reconstruir Jerusalém. Tempos depois, veio uma segunda caravana, liderada agora por Neemias, que é o autor desse texto aqui. Então, tanto Esdras quanto Neemias, esses dois livros tratam do mesmo episódio, reconstrução da cidade de Jerusalém. Esse contexto aqui, no capítulo número 8, irmãos, que nós já estamos lendo, os muros da cidade já haviam sido construídos. Então, grande parte da tarefa já estava feita. Então, as casas já haviam sido reconstruídas, estavam todos habitando já cada um na sua residência, mas estava faltando alguma coisa. Aquilo para o que eles se dirigiram para lá já estava realizado. Eles foram para lá para reconstruir a cidade. Reconstruíram a cidade. Reconquistaram tudo. Só que baixou um vazio muito grande neles. Eles estavam felizes, estavam alegres, grande conquista, construíram um muro, guardaram as portas, estava tudo muito bem. Mas havia um vazio, que é disso que nós vamos tratar na noite de hoje. Na noite de hoje, irmãos, o título da nossa mensagem é a importância da descoberta da palavra de Deus na vida diária. A importância da descoberta da palavra de Deus na vida diária. O que está acontecendo aqui fizeram todas as tarefas, está tudo bem. O vazio espiritual falou mais alto neles. E nos diz o texto, conforme os irmãos acompanharam a leitura, que eles mesmos pediram a palavra de Deus. Eles mesmos disseram: tragam o livro. Queremos ouvir a palavra de Deus. É disso que vamos tratar na noite de hoje. Irmãos, nos dias em que nós vivemos hoje, nós temos uma variedade enorme de oferta de Bíblias. Qualquer plataforma, qualquer mídia que o irmão abrir, o irmão vai ver lá a oferta das Bíblias, as mais diversas. As mais diversas versões. Tem Bíblia de mulheres, Bíblia de pastores, Bíblias de igrejas. Há uma variedade enorme. Você pode comprar quantas você quiser. Bíblia de estudos, Bíblia com tratados teológicos. Mas vivemos com essa facilidade tão grande de Bíblias, traduções, aplicativos, recursos de estudos. Só que nós nunca vivemos um tempo de tanta gente rasa de conhecimento bíblico.
A oferta é muita, mas o aprofundamento não existe. É justamente essa realidade que aquele povo estava vivendo lá. Tinha a palavra, mas se afastou dessa palavra. Agora eles estão querendo algo que é diferente. Na noite de hoje, irmãos, analisando a importância da palavra de Deus no nosso dia a dia, a primeira lição que nós queremos tirar para a nossa reflexão na noite de hoje, renovando a fé e a esperança, é que o verdadeiro avivamento, ele tem início quando queremos a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento tem início quando nós temos fome da palavra de Deus. Os versos de 1 a 3 nos dizem isso. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Verso 3. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva, desde o nascer do sol, até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Observe muito bem que não foi nada imposto nem por Esdras, o escriba, nem por Neemias, o líder. O povo sentiu fome. O povo quis um tempo para as Escrituras. E isso é essencial, irmãos, para que entendamos como as coisas acontecem na vida, como as transformações surgem. Historicamente, irmãos, os grandes avivamentos surgiram quando alguém ousou ler e crer e obedecer o que estava escrito nas Escrituras. Foram momentos assim, de deleite na palavra de Deus, quando se há tempo, quando se quer sim separar um tempo para ouvir a palavra de Deus. Nos diz o texto, no verso 1, que aquele povo se ajuntou como um homem só. Nós queremos a palavra de Deus. Não houve divisão, o propósito era um só. Queremos o livro da lei. Isso revela, irmãos, um desejo que Deus havia colocado no coração deles. Onde estou na vida de vocês? O que aconteceu com o passado e agora o que está acontecendo? O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que todo recomeço é sagrado ao Senhor, mas precisamos sim nos voltar para a palavra de Deus. Por vezes nós estamos fazendo, irmãos, a mesma postura do povo de Israel. Nós saímos de um lugar, eles estavam na Babilônia por 70 anos, e lá eles se afastaram de Deus. Lá eles não ouviram a palavra de Deus. Lá eles se mesclaram com os hábitos, deuses e religião da Babilônia. Mas agora eles correram por tudo aquilo que eles queriam a reconstrução. Por vezes nós estamos exatamente assim. Nós queremos as nossas coisas, nós queremos as nossas conquistas. Nós corremos então por aquilo que nós desejamos. Então nós colocamos ali um elenco de situações e circunstâncias, o que é prioritário, eu quero isso. Tudo aquilo que o coração quer, a gente coloca naquele planner, naquele papel, naquela planilha. E depois a gente vai apenas ticando. E onde está Deus nessa planilha? Eles fizeram isso. Correram por tudo e perceberam que tudo que haviam conquistado ainda era nada. Deus, irmãos, e somente Deus é quem pode suprir esse vazio. É somente a palavra de Deus quem pode alimentar o vazio que há no homem. As conquistas não conseguem isso. Primeira lição, o verdadeiro avivamento
surge quando temos fome da palavra de Deus. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto. A palavra de Deus deve ocupar o lugar mais elevado do nosso tempo. A palavra de Deus deve ocupar o lugar mais elevado, mais importante do nosso tempo. Volte o seu olhar para os versos de 4 a 6. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, esses nomes que aí estão. E lá no verso 5 ele diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. É daí que vem a tradição presbiteriana, irmãos, de ter um púlpito de madeira. Vem daí do texto bíblico. É um púlpito de madeira. E o pregador se posiciona nesse púlpito para pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção que quando Esdras começa a ler o texto, a igreja toda se coloca em pé, não em reverência a Esdras, não é em reverência ao mensageiro, mas à mensagem. Irmãos, a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Infelizmente, não é isso que tem ocorrido em alguns lugares. O mensageiro quer ser mais importante do que a mensagem. Quer ter um nome maior, quer ser mais famoso. Ele precisa performar. Ele precisa gritar, berrar, contar piadas, enfim. Ele precisa ser atraente, porque aquilo que ele vai pregar não é atraente. Então ele precisa substituir, porque a palavra de Deus já não sacia mais. Porque a palavra de Deus não descedenta mais. A palavra de Deus não é importante. Importante é ele, é o pregador. A Esdras aqui está colocando a palavra de Deus no lugar dela. E nos diz o texto bíblico que o povo se pôs no seu lugar. Era uma reverência a uma autoridade que não é Esdras, nem é Neemias, é o próprio Deus, o autor das Sagradas Escrituras. É importante, irmãos, que entendamos isto. Precisamos, sim, importar a palavra de Deus. Dar a ela o lugar devido, o tempo devido. E nem sempre é o melhor do nosso tempo dedicado ao Senhor. Às vezes o melhor do nosso tempo é para a empresa, é para o trabalho, é para a meta que eu preciso, é para alguma coisa, para Deus é o que sobrar. Então eu já estarei cansado, já estarei com sono, já estarei com pouca paciência. Então aquela palavra ela não vai me alimentar, é um snack, é um tira-gosto, ela não me alimenta. A palavra de Deus nós aprendemos aqui, irmãos, que ela é para o nosso dia a dia. As conquistas são importantes e precisamos, sim, buscar profissionalmente algo que seja digno para nós. Não há nenhum problema nisso. Não é disso que estamos tratando aqui, mas qual é um lugar que a palavra de Deus tem ocupado no nosso dia a dia? Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que essa palavra, ela precisa ser lida, explicada e compreendida. A palavra de Deus precisa ser lida, explicada e compreendida. Versos 7 e 8. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadab, Enã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei
E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Observem bem que a igreja deve dispor de pessoas preparadas para o ensino. E o povo também deve buscar essas pessoas preparadas. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma só. Deus não tem duas palavras, ele tem apenas uma só. E importa que nós entendamos de que fonte nós estamos bebendo água. Que fonte é essa? Em que mesa nós estamos nos assentando para nos alimentar? Que comida é essa que tem sido oferecida? Que pão é esse do qual nós estamos fazendo parte? Que alimento é esse, se é que é alimento? O que eu tenho buscado diante do grande cardápio que a mídia oferece, tanto de pregadores quanto de pregações, modelos ministeriais e tempo de pregação? Os desigrejados, ou seja, aqueles para os quais nenhuma igreja presta, só ele que presta, durante a pandemia, eles tiveram então um maior banquete, e tem até hoje. Por quê? Porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles buscam quem eles querem ouvir. E o que querem ouvir. Eles vão buscar pessoas que somente eles gostam. Para ouvir mensagens que somente eles querem. É uma eterna massagem de egos. Não é palavra de Deus. O que nós estamos percebendo aqui, irmãos, é que muitas pessoas se dizem líderes, estão à frente de momentos em que há muitos views, muita projeção, mas continuam sem entender as Escrituras. Continuam passando fome. Vão em tal lugar ou assistem a tal pregador, pregadora, porque é um verdadeiro stand-up. Eu vou morrer de rir com aquela pessoa. Eu vou me divertir com aquela pessoa. Ele conta piadas ou ela conta piadas, ou o tom de voz dela parece que não vai parar. E é uma coisa cada vez mais performática. Porque alguma coisa tem que ser chamativa, porque a mensagem não é. Porque não há conteúdo, porque não há repertório bíblico, não há repertório doutrinário, não há profundidade, não há lógica, não há compreensão, e desde o passado Deus fala por meio do seu profeta: o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento, e o povo não quer conhecimento, o povo quer entretenimento. O que é que essa igreja vai me dar? O que é que eu vou encontrar ali? Qual é a atração de hoje? O texto está nos dizendo, irmãos, que aquele povo queria aprender. Que aquele povo queria compreender. Não queria apenas leiam para mim. Não. Me expliquem o que está escrito. Os avivamentos começam assim. O resto, irmãos, são emoções. E como tem gente querendo confundir ou já confundindo emoções com, de fato, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a palavra de Deus, ela sempre revela o nosso pecado, mas ela também sempre anuncia a graça de Deus para nós. A palavra de Deus sempre revela o nosso pecado, mas também sempre anuncia a graça de Deus para nós. Versos de 9 a 12. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram:
Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, e ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é dia santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber e enviar a porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O que está acontecendo aqui? O povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Depois de 70 anos distante de Deus, Deus permitiu que eles voltassem para Jerusalém por meio de Esdras e Neemias. Terminaram as tarefas, leram a palavra de Deus, e quando eles entenderam a palavra de Deus, eles souberam exatamente o porquê que eles foram para o cativeiro. Eles foram levados ao cativeiro porque não se arrependeram. Porque continuaram não dando ouvidos aos profetas, e os que explicavam a palavra de Deus disseram: está vendo? Foi por isso. Olha os profetas, quantas vezes eles nos falaram que era para nós nos arrependermos, e os nossos pais não se arrependeram, então Deus cumpriu. Nós fomos para o cativeiro por conta do nosso pecado. Eles choram por isso. A palavra de Deus, irmãos, ela acusa o pecado, sim. Senão ela não é palavra de Deus, ela é palavra de homens. Há muitas pessoas que fogem das igrejas, ou fogem de uma palavra de exortação, exatamente por isso. Porque não querem ser confrontadas com a própria vida que levam. Mas eles pensam que Deus é só aquele acusador, aquele que aponta o dedo, aquele velho de barbas longas falando: morre, morre, morre. Não! Ele apresenta também a sua graça, é isso que ele está dizendo. Vocês estão chorando, para! Nós não conseguimos mais mudar o passado. Agora é um novo momento. Agora é hora de arrependimento, é hora de graça, é hora de nova vida. Agora é hora de compartilhar. Vamos festejar. A alegria do Senhor é a vossa força, diz o texto. O que é que isso significa, reverendo? A alegria do Senhor é a vossa força. Deus se alegra quando nós nos arrependemos. E Ele age nas nossas vidas. A palavra de Deus é isso, irmãos. A palavra de Deus transforma, ela penetra, nos diz a Bíblia. Ela acusa o pecado? Sim. É isso que Deus quer. Porque Deus tem o poder, e somente Ele tem o poder de tirar tudo aquilo que não é bom em nós. Porque Deus quer nos formar à imagem de Cristo Jesus. Para isso Ele veio. Nós não estamos aqui, irmãos, ou cremos em Cristo para sermos ricos, poderosos, influentes e famosos. Não é nada disso. Nós fomos feitos para nos parecermos com Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que precisamos entender. Isso é o Evangelho. É nós nos parecermos com o Senhor da igreja. Mas existem pregadores, líderes e púlpitos que dizem exatamente o contrário. Que você é cabeça e não cauda. Você é rico, então você é filho do rei. Você tem que ter a melhor casa. Enquanto que o Senhor da igreja diz: eu não tenho nem onde dormir, querido. A discrepância é muito grande. Quando eles então choram, irmãos, é porque eles perceberam o quanto haviam se afastado de Deus. Esse é o primeiro efeito da compreensão do Evangelho. Porque ele revela quem Deus é e quem nós somos. Pecadores. Depois ela revela exatamente isso, a graça de Deus para nós. Quando o povo começa a se lamentar por aquilo que ocorrera no passado, Neemias interrompe o choro e fala: podem parar. Chega, não é hora de lamentar. O passado não vai ser mudado, a alegria do Senhor é a vossa força. O arrependimento, irmãos,
A tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento. O arrependimento nos conduz ao perdão, e o perdão produz alegria. A palavra de Deus não nos traz a condenação eterna quando nos arrependemos e aceitamos a graça do Senhor. E recebemos a graça do Senhor. Ela nos conduz à restauração. Há pessoas, irmãos, que não gostam da Bíblia, que fogem da Bíblia, não aceitam a Bíblia. Exatamente por isso, porque ela mostra quem nós somos. Não à toa, irmãos, muitas igrejas, para fazerem-se parecer agradáveis, elas estão mudando o Evangelho. Estão mudando as Escrituras, estão mudando o discurso, se amoldando ao mundo e se afastando cada vez mais do próprio Deus da palavra. Transformam a graça de Deus. Mas é esse confronto com o pecado que abre o caminho para a graça de Deus. Precisamos dessa graça. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que eles vão se aproximando de Deus. Eles querem exatamente isso. Eles não querem mais a repetição do passado. Eles entenderam que o passado não vai ser mudado. Mas há agora uma nova vida, e essa nova vida é com a palavra de Deus. É com pessoas que sabem explicar a palavra de Deus. É com um povo que quer, de fato, caminhar junto com Deus. É isso o que eles querem. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, as implicações da redescoberta da palavra de Deus. Reverendo, eles redescobriram a palavra, eles entenderam a palavra, eles ouviram a palavra, eles se arrependeram. E o que isso tem a ver? Quais as implicações disso na vida deles? Esse capítulo 8 do livro de Neemias, irmãos, nos mostra que a palavra de Deus tem o poder de nos transformar completamente, totalmente. A vida pessoal, porque a Escritura confronta, consola e orienta. A palavra de Deus renova a mente e fortalece a fé. A vida pessoal será transformada. A família também será transformada. Pais e filhos viverão em paz. Maridos e esposas, lares serão transformados pelos princípios da palavra de Deus, porque vai ser a palavra de Deus quem vai passar a orientar as conversas, as prioridades e as decisões no lar. Então, a vida pessoal será transformada, a vida na família será transformada e também a igreja será transformada. Em terceiro lugar, a igreja será transformada. A adoração será centralizada na palavra de Deus. Os hinos, os cânticos, as pregações, os ensinos, os estudos serão direcionados pela palavra de Deus. Então, se uma canção, por mais linda, pela melodia, por mais bela que seja, se ela não é escriturística, se ela não está baseada nas verdades da palavra de Deus, aquele canto não será entoado, porque não é para a glória de Deus, era para massagear o ego do homem. Então, a palavra de Deus orienta o culto. A palavra de Deus orienta a pregação, a palavra de Deus orienta o aconselhamento, a palavra de Deus vai orientar todos os princípios norteadores do culto, vai nortear a conversa, o apaziguamento, haverá discipulado,
haverá crescimento, haverá conversão, haverá choro, haverá mudança de vida, porque a palavra de Deus nos coloca no mesmo nível, ninguém é superior a ela. Ela é o centro de todas as coisas. A vida pessoal, a família, a igreja e a sociedade também será transformada. A sociedade, irmãos, será inundada por cristãos moldados pela cultura do Evangelho. Aquela empresa estará repleta de crentes fiéis ao Senhor, tementes a Deus. Gente que lê a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra, que testemunha a palavra. Esses crentes vão se tornar agentes de justiça naquele lugar. Agentes de misericórdia, serão luzeiros naquela empresa, naquela firma, naquela sala de aula, naquele lugar. A influência do povo de Deus vai além dos limites do templo. Irmãos, há muito para aprendermos nesse texto. Esse texto é maravilhoso, ele é rico, ele é longo. Neemias, nós aprendemos aqui, queridos, nessa porção das Escrituras, Neemias compreendeu que construir muros era importante. Cumprir metas era muito bom. Fez com que o povo ficasse alegre, forte, unido. Cumprir metas é muito importante. Mas reconstruir vidas é mais. Restaurar vidas é mais importante do que erguer paredes. Muros eram necessários serem reconstruídos, porque muros protegem cidades, mas a palavra de Deus transforma pessoas. Isso era o mais importante. Podemos sim, irmãos, possuir, construir e adquirir belos templos, belos lugares. Podemos, queremos e desejamos ter boa organização, muitos recursos, mas se a palavra de Deus não tem a centralidade naquele lugar, tudo será em vão. O ar-condicionado no templo, a bancada fofa, maravilhosa, o som impecável, o lugar lindo, maravilhoso, agradável, aconchegante. Tudo isso vai ser apenas a cultura frufru, que não tem nada a ver com Deus. Tudo isso será vão. Tudo se torna superficial e enfeite. Quando a Bíblia volta a ser o centro, irmãos, a igreja reencontra a sua identidade. Quando a palavra de Deus passa a ser o centro da nossa vida passa a ter uma identidade cristã. Quando a Bíblia volta ao centro, famílias são restauradas, vidas transformadas. Quando a Bíblia volta ao centro, pecadores são conduzidos a Cristo. Quando a Bíblia volta ao centro, Deus é glorificado. Queremos a Bíblia. Tragam-nos a palavra de Deus, disse o povo. Qual é o lugar das Escrituras na nossa vida? Qual é o lugar? Temos querido a palavra de Deus? Ou temos trocado a palavra de Deus por outros entretenimentos? Temos trocado, de fato, o prato que nos alimenta da palavra de Deus por guloseimas espirituais? Guloseima, docinho, batata frita, aquilo é gostoso, mas não alimenta. E tem muitas igrejas oferecendo guloseimas. E o povo adora. Como adora guloseimas. Afinal de contas, um prato de hortaliças não é saboroso, mas um pirulito é.
Como tem igrejas oferecendo pirulitos. Como tem igreja oferecendo piadas. O pastor passa a semana inteira decorando piadas para o púlpito. Palavras de efeito para cativar pessoas. Mas a palavra de Deus mesmo não tem lugar. A palavra de Deus não é ensinada, não é explicada, sequer é obedecida. O povo continua sem conhecer as Escrituras. Tais lugares estão repletos, estão cheios, são os preferidos. Agora, o lugar onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, não, porque não é atraente. Que Deus nos livre, irmãos, que Deus nos abençoe, para que sejamos, de fato, pessoas renovadas na fé e na esperança. Que essa série, Renovando a Fé e a Esperança, irmãos, seja edificante para cada um que a ouve, tanto aqui na igreja quanto no YouTube, você que está me ouvindo pelo YouTube. Que Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe tua casa, Deus transforme a tua vida. E aqui, irmãos, que aprendamos que os dias são maus e que não importa as conquistas que tivermos, se a palavra de Deus não nos conquistar os corações e as mentes. Que ela nos conquiste e nos transforme em nome de Jesus. Amém.